E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar hoje as novas atualizações sobre a renovação de contrato do Pamecano, do Gnabry e do Manuel Neuer. Eu fiz vídeos nessa semana falando sobre a situação do Gnabry e do Pamecano, né? O Neuer vai sair um vídeo nas próximas semanas falando sobre ele, melhor, mas saiu uma notícia agora que eu quero comentar com vocês também. E eu até fiquei meio bravo, né? Porque eu postei o vídeo do Pamecano na quinta, né, falando sobre ele, sobre Schlotterbeck, Mark Guerre. Quem não assistiu, assista o vídeo. E logo em seguida que eu postei o vídeo, saiu uma notícia falando sobre mais detalhes sobre a questão do Pamecano. E daí depois também saiu mais detalhes sobre a questão do Gnabry, que eu postei um vídeo na terça. Então, meio que eu fiz os vídeos e fui obrigado a gravar mais um agora, porque saíram muitas novas novidades, tá? E pra gente começar, já queria falar do Pamecano. Porque, aparentemente, né, eu falei da questão salarial no último vídeo. Eu até acho que eu espantei alguns inscritos, no sentido que eu falei que, pô, é muito delicado, porque se você pagar muito dinheiro pra um jogador, outros jogadores vão querer o mesmo dinheiro, e nem sempre você pode aumentar o salário de todo mundo. E eu deixei, acho que vocês muito preocupados com isso. E tem que estar preocupado mesmo, eu acho que é uma coisa que é muito delicada, mas temos que lembrar que o Pamecano tá jogando muito, então de vez em quando você tem que ceder um pouco. Com o Pamecano, é a hora certa do Bayern pagar o que ele quer? Não sei. Eu acho que se o Bayern pagar, eu entendo, mas daí tem que saber controlar o resto do elenco. E se o Bayern decidir não pagar, eu também entendo. É uma questão muito delicada, eu expliquei melhor no outro vídeo. Só que aqui o que acontece é que aparentemente o Bayern vai pagar o que o Pamecano quer. Porque, ó, existe um acordo em princípio entre o Bayern e o Pamecano. Em questão do salário base, dos bônus e da taxa de assinatura, que são as luvas que o Pamecano vai ganhar quando ele assinar o contrato. Qual que é o salário que estão falando que ele vai ganhar? Deve ser um salário de 20 milhões de euros brutos, incluindo o salário base mais os bônus, além de umas luvas de... Na hora que você assinar o contrato, ele vai ganhar mais 20 milhões de euros só por assinar o contrato. Esse é o salário que o Pamecano está pedindo. Se tem um acordo, eu acho que quem tá cedendo aqui é o Bayern, mas pode ser que o Pamecano tenha diminuído um pouco a pedida. Aqui não tá dizendo quem cedeu, né? Mas eu acho que vai ser o Bayern. Só que qual que é a parte importante aqui? Aparentemente, a parte financeira não vai ser mais um problema. Aparentemente já tá meio que acertado. O ponto que tá sendo um problema nas negociações agora é que o Pamecano quer uma cláusula de rescisão. E o Bayern sabe que o Pamecano só vai renovar se tiver uma multa rescisória. E qual que é o ponto que tá pegando? Não é que o Bayern não tá aceitando a multa rescisória, mas é que o Pamecano, ó, tá dizendo aqui na notícia, não, que o Bayern quer que essa cláusula rescisória, né, essa multa, seja válida, só possa ser ativada a partir do segundo ano de contrato, ou seja, a partir de 2028. Sendo que o Pamecano quer que essa cláusula seja válida antes. Eu não sei se daí ele quer 2026 ou 2027, não tá dizendo aqui. Mas ele quer que essa cláusula seja válida antes. E qual que é o valor da multa rescisória que estão pedindo? Pelo que eu vi em outra notícia, é 65 milhões de euros. O que eu acho que se for a partir de 2028, vale a pena. Por quê? O Pamecano, ele é um zagueiro já de 27 anos, então daqui a 2 anos ele vai ter 29 anos. Pô, um zagueiro que não é a posição mais cara do mercado, com 29 anos, 65 milhões de euros, é um preço ótimo. Então eu acho que, se for isso, o Bayern tem todo o direito de pedir para daqui a 2 anos e é um valor bom. Mas se o Pamecano quiser essa cláusula seja válida antes, o preço tem que aumentar. Eu acho que é isso, eu acho que é uma coisa que dá para negociar. Por exemplo, eu acho que o preço hoje de um Pamecano, o que é uns 80 milhões de euros, eu acho que se o Pamecano quiser uma cláusula rescisória para no final dessa temporada, para 2026, cara, tem que ser uns 80 milhões. E mesmo assim é meio complicado, porque, cara, é muito melhor você renovar com o Pamecano e perder ele logo em seguida por 65 milhões, 80 milhões, porque você ganha o dinheiro, né? O Bayern hoje tá perdendo o Pamecano de graça. Então, obviamente, se ele quer uma multa rescisória e já sair logo em seguida, ele renova e sai do Bayern daqui a 6 meses, pro Bayern financeiramente vale mais a pena, porque você pelo menos ganhou dinheiro em um jogador que você ia perder de graça. Então a gente pode pensar por esse lado. Mas a gente também pode pensar que se o Bayern renova com o Pamecano, o Bayern vai parar de olhar pro Mark Guerre, vai parar de olhar pro Schlotterbeck. Então, se o Pamecano sair no final dessa temporada,
O Bayern pode até ganhar dinheiro, mas vai perder totalmente planejamento de elenco, vai perder os principais zagueiros do mercado para substituir o Upamecano. Então é muito delicado. Eu acho que o Upamecano quer para 2027, eu acho que tem mais a ver com bom senso, né? Porque não faz sentido renovar agora para sair no final da temporada. Eu acho que é mais sobre 2027. E eu até acho que o Bayern pode colocar uma multa rescisória, mas aumenta um pouco o valor. Coloca uns 75 milhões, 70 milhões e depois, em 2028, abaixa um pouco o valor. Assim, se é só isso, eu acho que dá pra negociar. Obviamente é uma questão meio chata, alguém vai ter que ceder um pouco, mas eu acho que tá indo no caminho certo, principalmente que eu acho que o principal problema era a parte financeira. E até a notícia diz que a renovação continua sendo o resultado mais provável. Então, de forma bem lenta, as coisas estão andando. E a parte financeira, que nem eu já disse, ponto muito importante. Aparentemente, a parte financeira com o Upamecano, salário, tudo, tá meio que acertado. O problema agora é que o Upamecano quer uma multa rescisória e o Bayern tá tentando ver qual a melhor forma disso não ser ruim pro clube. Agora, vamos lá. Sobre o Serge Gnabry. Eu já disse pra vocês na terça-feira que eu achava que ele merecia a renovação. Eu achava que ele iria renovar até na pausa de inverno. Eu acho que vai renovar na pausa de inverno. A grande questão é o salário dele. É isso que eu falei pra vocês. E essa notícia, ela representa muito o que eu falei pra vocês. Ela confirma e traz mais detalhes, ó. O Gnabry está prestes a renovar seu contrato com o Bayern. Então tá muito perto. Eu espero que não aconteça na hora que eu postar esse vídeo, né? Porque vai ser muito triste o timing. Eu vou ter que fazer um novo vídeo. Então eu espero que demore mais um pouquinho. Mas deve acontecer na pausa de inverno. Se tá prestes a renovar, que deve ser nos próximos dias ou semanas. Ó, agora a parte importante, que é a maior novidade, ó. O novo acordo será baseado em desempenho, com um salário que pode chegar a cerca de 15 milhões de euros brutos por ano, incluindo todos os bônus possíveis. Então, o que eu falei, o Gnabry aparentemente está aceitando uma redução salarial. É a redução salarial dos sonhos? Não. Eu gostaria que reduzisse mais? Sim. O Gnabry hoje, quando o Musiala voltar de lesão, o Gnabry é reserva do time, né? Hoje eu acho que ele é titular. Mas também não é um absurdo esse salário, porque quem lembra, esse salário de 15 milhões de euros brutos baseado em desempenho é a mesma coisa que o Bayern ofereceu pro Leroy Sané na temporada passada. E hoje o Gnabry tá jogando bem melhor que o Sané na temporada passada. Então eu não acho que é injusto. A única coisa que eu queria saber mais é quanto que é fixo desse salário e quanto é que tá nos bônus. Eu espero que seja cerca de 9, 10 milhões de euros fixos e o resto em bônus. Eu acho que vai ser por aí. E daí eu acho que é justo, que é mais ou menos o que o Bayern estava oferecendo pro Sané. E também tem que ver a dificuldade dos bônus, né? Porque se forem muito fáceis, aí é meio complicado. Mas deve ter alguns bônus, umas metas para bônus mais fáceis e algumas mais difíceis. É a redução dos... que eu já disse, é a redução dos sonhos? Não. Mas, dependendo de como for essa divisão, salário fixo, salário em bônus, eu acho que tá justo. Eu acho que também era o esperado e não dava pra você imaginar que o Gnabry iria ceder muito mais do que isso. Então, é isso e deve renovar nos próximos tempos. E eu depois gostaria de saber, né, qual que vai ser a divisão do salário. E pra terminar o vídeo, eu quero falar do Neuer, o que tá acontecendo. Eu até fiquei meio triste, né, porque, pra quem não sabe, eu vou viajar nas próximas semanas e eu não vou gravar novos vídeos. Mas eu já gravei alguns e vou gravar mais alguns pra deixar pré-postados e nesse período que eu tô viajando vai sair vídeo pra vocês sobre temas mais genéricos, como se o Neuer tá chegando no fim do Bayern, vou falar sobre contratações pra janela de janeiro, vou falar sobre vários assuntos muito interessantes. Só que não vão ser de notícias quentes, né, porque eu já vou ter gravado antes. E um dos vídeos que eu fiz, que eu já disse, foi sobre a questão do Manuel Neuer. E lá eu falo de forma mais aprofundada do que eu vou falar nesse vídeo, tá? O vídeo que eu vou postar, ele é mais completo que esse. E eu também falo sobre possíveis sucessores do Neuer. Só que aqui saiu uma novidade que eu queria comentar com vocês e que tem um pouco a ver com o que eu já falei no meu outro vídeo. Ó, a expectativa inicial era que o Neuer iria renovar seu contrato, mas agora essa situação está 50%, né, para que ele vá renovar e 50% para que não. As negociações acontecerão após o aniversário de 40 anos do Neuer em março.
Então a decisão será tomada. Até o momento nada foi decidido em nenhum dos sentidos. Então aparentemente o plano inicial é que o Neuer iria renovar, mas a situação já está mudando um pouco e já tem uma incerteza. O que acontece? O Neuer está no auge dele? Não. Obviamente o Neuer está em decadência. É um goleiro de 40 anos. Mas mesmo assim, o Neuer está jogando mal? Também acho que não. Que nem com a bola nos pés, ele continua sendo um dos melhores do mundo. É o Neuer, né? A maior referência em goleiro jogar com a bola nos pés. E debaixo das traves, o Bayern não é um time que sofre muito defensivamente, né? Tem a questão das bolas paradas, mas daí é uma outra parte. Mas o Bayern não sofre muito, então o Neuer não tem que trabalhar tanto. No geral, debaixo das traves, o Neuer é um goleiro seguro. Já foi muito mais? Já. O Neuer já foi uma rocha defensiva, né? Mas, no geral, ele passa a segurança pro time. Tem a questão da liderança dele também. De vez em quando, algumas partidas ele vai muito bem. Eu lembro contra o PSG, ele fez ótimas defesas. Então, tem algumas partidas que ele vai muito bem. Mas de uns anos pra cá, o Neuer teve mais falhas que o normal também, em alguns jogos. Eu vou comentar mais isso no outro vídeo que vai sair daqui a algumas semanas. Ou daqui a alguns dias, né? Tem que ver pra quando que eu programei, mas deve sair daqui a pouco. Então, é meio óbvio que sabem que o Neuer não tá no melhor nível, mas também não tá mal. Que nem se o Neuer continuar nesse nível que ele tá hoje até o final da temporada, tá bom, não tá ruim. Só que, o que eu acho? O Neuer tá numa decadência. Não tá no melhor nível, ainda assim é meio seguro. Então, a minha opinião é que o Bayern tem que esperar mais tempo pra decidir o que vai fazer com o Neuer. Ver ele jogar por mais um tempo, ver como vai ser o Neuer até o final da temporada. Se ele continuar catando bem, dá mais um ano pra ele. Mas se ele falhar em mais algum jogo grande, se ele não estiver passando mais tanta segurança até o final da temporada, daí não renova. E eu acho que é isso que está acontecendo, ó, que nem eu já disse. O Neuer já foi um muro no gol do Bayern. Hoje não é mais isso. Ainda assim, é um bom goleiro. O Neuer passa segurança pro time. Mas ele já foi bem melhor. E eu acho que o Bayern já percebeu isso. E até por isso, ó, a situação que antes era uma certeza que ia renovar, hoje já não é. Então, é basicamente isso. Não tem o que é a notícia aqui? O Bayern tá meio indeciso e vai prolongar a decisão para março. Eu acho que tinha que prolongar até mais. Eu iria até o final da temporada, até maio, e só depois decidiria se eu renovaria com o Neuer ou não. Mas é uma situação que não é fácil. E que eu acho que o Bayern tá certo em esperar mais tempo. Eu acho que, basicamente, qual é a mensagem que eu tenho que falar pra vocês? Qual que é a minha mensagem? O Neuer não tá no auge, mas também não tá mal. Então, vamos esperar mais tempo pra ver se ele merece a renovação ou não. E, aparentemente, é o que o Bayern vai fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem um like, compartilhem e deixem a opinião de vocês nos comentários. Valeu!